Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui no canal. Bom, a pergunta foi a seguinte: Marcos, qual é o melhor tratamento para o alcoolismo? Olha, o melhor tratamento para o alcoolismo é aquele que proporciona resultados. Mas aí, que tipo de resultados, né? Nós vamos estar falando sobre isso um pouquinho. Deixa eu destrinchar essa pergunta, porque não é uma pergunta fácil. Porque o alcoolista vai depender de vários fatores de que tipo de tratamento você tem em mãos, né? Se você vai falar sobre, primeiro, condições sociais, financeiras, né? Você tem aí clínicas renomadas hoje no Brasil que atuam de forma direta na questão do alcoolismo, clínica psiquiátrica direcionada exclusivo a esse tema sobre o alcoolismo, que são referências, né? São referências hoje no Brasil que atuam dentro desse cenário. No entanto, se você me perguntar se existe uma eficácia, qual é a porcentagem de eficácia desse tratamento, eu vou te dizer que não são tão relevantes assim, porque isso depende de vários fatores. O tratamento para o alcoolista depende de vários fatores. Não se trata de uma questão econômica, não se trata de uma questão social, se trata de abordagem, se trata de direcionamento, até porque a doença é uma doença multifacetada, ou seja, o alcoolismo ela vem por vários fatores, ela é uma questão de patologia, ela é uma questão social, ela é uma questão cultural, ela é uma questão econômica, ou seja, o alcoolismo ele se torna doença no indivíduo por vários fatores, não é só uma questão, ele tinha uma propensão ao alcoolismo, não, são vários fatores que podem levar uma pessoa ao alcoolismo. Ou seja, se existem vários fatores, existe também uma diversidade de ideias. Porque às vezes a pessoa faz uma abordagem cognitiva, comportamental, mas o que ele precisa é um tratamento psíquico, na psiquiatria. O problema dele já é mais cognitivo, uma coisa mais específica. Às vezes você leva essa pessoa para uma comunidade terapêutica, aí lá é mais religiosa, comportamental. Esse cara não precisa de uma abordagem espiritual, comportamental, ele precisa de uma intervenção medicamentosa, clínica. Às vezes essa pessoa tem problemas de traumas, enfim, são inúmeros tratamentos que tem que ser olhado, observado. Quando você tem alguém que ele já está no nível de gravidade do alcoolismo, né, que ele já está no uso abusivo do álcool, não é simples você falar assim, olha, é isso, o problema dele é esse. Ele tem que passar por umas avaliações, e são essas avaliações, é aí que eu acho que a importância de um tratamento onde você tem uma equipe multidisciplinar seja importante. Por quê? Porque uma equipe multidisciplinar, o que é equipe multidisciplinar? Que seja uma instituição, uma clínica, que lá você tenha psicólogo, que você tenha assistente social, que você tenha um médico, que você tenha um psiquiatra, que você tenha um terapeuta ocupacional, que você tenha lá um técnico de reabilitação, que você tenha um conselheiro, você tenha lá no mínimo uma equipe multidisciplinar que possa fazer todas as abordagens, e dentro dessas abordagens vai ser identificado quais são as lacunas desse tratamento que podem ser preenchidas ali. O problema é que quando eu falo sobre uma equipe multidisciplinar, sempre você vai ouvir essa frase quase que constante. Marcos, não, eu coloquei numa clínica lá não sei aonde, lá dizem que é uma equipe multidisciplinar, mas às vezes não é. Às vezes a equipe multidisciplinar que eles dizem ter são voluntários que vai lá uma vez por semana, é um médico que vai lá e faz um trabalho voluntário, às vezes é o psiquiatra que é da rede pública, ele pega o paciente e leva lá numa rede pública para poder se consultar quando precisa, ou então faz um convênio com uma instituição e leva de vez em quando. Não há uma regularidade nesse tratamento. Então, o meu conselho, se é para fazer, e aí eu estou falando sobre o nível de internação, tá? Primeiro ponto. Se é uma questão da internação como processo de tratamento,
que essa clínica seja de fato uma clínica com uma equipe multidisciplinar. E a importância, que eu já falei isso também outras vezes, que a família faça uma pesquisa social dessa instituição. O que é uma pesquisa social? Procure saber através de pacientes, porque deve ter. Se é uma instituição, normalmente deve ter algum relato de alguém que passou por lá, teve um processo bacana, foi bem tratado, não tem nada que reclamar, é uma equipe atenciosa, uma equipe profissional, que respeita seus direitos, enfim, tem que ter todo um contexto de pesquisa, porque às vezes a família está tão desesperada que acha que qualquer lugar está melhor do que a porta do boteco, e às vezes a porta do boteco é melhor 1000 vezes do que qualquer instituição que não dê a essa pessoa uma qualidade de vida, uma qualidade de tratamento adequada. Então, eu falo isso às vezes para a família, algumas ficam assustadas comigo. Eu falo, às vezes, a porta do boteco é melhor do que a instituição que você vai encaminhar essa pessoa. Porque chega lá, vão maltratar essa pessoa, não vão dar a ela o devido tratamento, não vão dar a ela o devido respeito. E sabe o que vai acontecer no final disso tudo? Ele já está descrente de si mesmo. E agora vai ficar descrente 2 vezes, porque nunca mais você vai ter a oportunidade de fazer um tratamento adequado com essa pessoa. Esse é um ponto. Mas antes de pensar numa internação, que é esse conceito que eu falo agora, eu acredito que a parte ambulatorial ela é muito importante. Uma abordagem com um profissional adequado, antes de uma internação, ela pode ser extraordinariamente boa. Para quê? Para que você consiga enxergar nessa pessoa aquilo que ela tem de potencial que pode mudar. Eu já atendi inúmeras pessoas que famílias chegaram até a mim e falaram, não, Marcos, por favor, eu preciso internar o meu marido, e já está dando trabalho demais, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer, preciso de internação, porque é engraçado que tudo que se refere a tratamento de usuário de álcool ou de outras drogas, já vem na cabeça a internação. A família já inculcou isso na cabeça, que todo tratamento significa internação. E não necessariamente é assim. A internação é o último recurso. A internação é eu costumo dizer que a internação é como se fosse acho que a palavra é desfibrilizador, não é? Que dá o choque quando o cara está morto, está morrendo, deu uma parada cardíaca, vai lá e pega aquele choquezinho lá, aquela pastilha de choque, bate no peito e puf, dá um choque. Eu acho que a internação é esse último recurso. Por quê? Porque antes de você queimar cartucho com uma internação, que é severo, é invasivo, você tira a liberdade da pessoa, você tira todo um contexto, há de se pensar uma possibilidade de um trabalho ambulatorial, um tratamento ambulatorial. O que é um tratamento ambulatorial, Marcos? É um tratamento com um profissional especializado na área. Ah, não, eu vou levar num psicólogo. Qualquer psicólogo vai tratar da dependência química? Não, porque tem psicólogo que é especializado em criança, por exemplo, né? Trabalho infantil. Tem psicólogo que é especializado em família. Tem que ser alguém especializado na abordagem do álcool e outras drogas. Para quê? Para que ele tenha uma noção específica sobre o tema, né? Você não vai fazer uma cirurgia plástica com um clínico geral, vai? Não vai, você vai fazer com um especialista. Você não pode fazer uma operação, fazer um reparo no nariz com um clínico geral. Você vai fazer com um cirurgião plástico, um especialista na área. Se possível for, que ele seja especialista em reparo de nariz. Porque ele vai entender aquele processo ali na questão métrica, né? Na simetria do problema. E não de forma geral, generalizada. Não é assim que funciona, né? Eu tenho uma história muito legal que eu era mais novo, nasceu um cisto nas minhas costas, e eu fiquei preocupado, falei, amor, eu tô com cisto e tal, e aí fui naquele embalo, eu falei, olha, eu vou dar um pulo ali no médico aqui da cidade, é um órgão público, eu fui lá, o médico já me botou em cima da maca, eu só senti só a navalha passar nas costas, ele nem perguntou, ele arrancou aquele cisto ali, mas ficou um caroço que ele costurou todo errado. Eu nem sabia que ele ia arrancar aquele caroço de mim e tirou.
Por incrível que pareça. Eu poderia estar morto agora, né? Não fui consultado se era para tirar. Não, ele foi lá e meteu coisa e arrancou e me costurou. Tem um beiço até hoje nas minhas costas. Minha esposa morre de rir por causa disso. Mas olha só, são coisas que tem que ser feitas com cuidado, né? Não é qualquer profissional que, eu atuo, eu sou... Não, vai com calma, pesquisa. Então, se você quiser fazer uma parte ambulatorial, pesquisa na tua cidade, aonde tem um profissional que atua nessa área específica. E eu vou te falar uma coisa, eu vou falar algo para você aqui que é muito importante. A família, às vezes, terceiriza um serviço que ela tem total condição de fazer em casa. Você sabia disso? É muito engraçado que essa pandemia nos trouxe muitas reflexões, né? A pandemia fez com que a gente fizesse coisas que até Deus duvida. O fato de eu estar aqui diante dessa câmera aqui, construindo esse cenário e falando para você, é reflexo dessa pandemia. Eu atuo há 22 anos, 23 anos na área de abordagem, tratamento, né? Na área do álcool e outras drogas. Sou historiador de formação, sou pesquisador, mas atuo nessa área há muitos anos. Então eu conheço tudo. Minha esposa que fala que aonde eu vou parece que eu tenho um imã de usuário de álcool e outras drogas. Porque aí eu chegar, alguém me conhece, ou então senta do meu lado sem me conhecer e parece que eu já sei a história dele, a gente bate um papo e é muito legal porque eu tenho essa atração, né? Eu tenho uma simetria, nós temos uma coisa bacana, temos uma sinergia, acho que a palavra é a sinergia, eu consigo compreender um pouco a cabeça do alcoolista, do dependente químico, então eu tenho essa coisa comigo, graças a Deus, eu tenho o maior prazer e o maior orgulho de falar isso. E a minha esposa que fala, olha, eu não sei mais o que eu faço, porque eu saio com você, sempre tem alguém que eu fico esperando você. Outro dia eu fui tomar a vacina lá a segunda dose, aí fomos para a fila de um posto lá para tomar a dose da vacina. Eu cheguei na fila, logo em seguida veio 2 que já passaram, que já foram tratados por mim, e a gente começou a conversar e ela, eu não sei mais aonde eu vou que não tem gente que conhece você. Falei, graças a Deus, são histórias bacanas. Mas voltando à história da pandemia, a pandemia nos fez fazer reflexões interessantes. E uma delas, que eu sempre falei isso, mas agora mais do que nunca eu estou enfatizando, a importância da família nesse processo. E às vezes a família terceiriza essas abordagens, terceiriza esse tratamento, quando na verdade ela tem a faca e o queijo na mão para resolver esses problemas. É porque é difícil, né? Eu sei que a família está cansada, eu sei que você não aguenta mais, eu sei que você já perdeu paciência, já deu tudo de si, o que você achava que tinha que fazer, você já fez. Eu imagino tudo isso, mas eu quero dizer que a família tem total condição de fazer essa abordagem de forma 1000 anos-luz melhor do que muitos profissionais por aí que se dizem profissionais e que só quer comer dinheiro, só quer fazer nome, só quer fazer, ou então tentativa de ajuda, mas que no fundo mais atrapalha do que ajuda. Eu digo isso porque a família, ela sempre vai tratar. Independente se tiver, pode ter milhões de profissionais. É diferente de uma operação plástica. Eu vou de novo voltar para a operação plástica, né? Alguém que quer fazer um reparo facial de um nariz, acertar o nariz, meu nariz é torto, né? Dá para ver aí. Se eu quisesse fazer uma operação de nariz, eu ia lá no especialista, ele ia fazer a operação em mim e beleza, acabou disso, eu vou para casa, eu vou passar lá uns 40 dias com o nariz enfaixado e depois disso a recuperação é natural, eu vou me organizando e tal, não acabou. Aquele profissional fez a parte dele e o tempo vai recuperar, vai colocar em ordem as cicatrizes desse nariz. Acabou. Só que a questão do alcoolismo, só que a questão da dependência química não é assim. Você paga para um profissional dar início a um tratamento, mas na verdade quem produz ferramenta desse tratamento é a família, é você. Você sabia disso? Quem é que faz o tratamento? Quem é que convive com o alcoolista? Quem convive com o dependente químico? É o profissional? Não, é a família.
é a esposa, é a mãe, é o pai, é o irmão. Então, só que fica a vida toda não querendo aprender a lidar com esse problema e fica sempre terceirizando esse serviço, quando na verdade você tem toda a condição de fazer essa abordagem e botar esse cara tinindo. E eu tenho dicas para você importantes sobre isso. Eu tenho dicas importantes. Eu recebi um telefonema esses dias de uma mãe que está desesperada, que o filho dela saiu de uma clínica por alcoolismo e me ligou: Marcos, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, eu peguei o seu telefone com uma amiga minha e eu não sei mais o que fazer, me ajuda e tal. Eu falei: olha, qual é o tipo de ajuda que você quer? Ah, eu não sei o que fazer. Eu falei: mas você quer aprender como fazer ou você quer que alguém faça aquilo que deva ser feito? Ah, eu quero que alguém faça aquilo que deve ser feito. Eu falei: então vai sair muito caro. Eu estou à disposição, mas eu vou te cobrar um valor absurdo, porque eu vou ter que conviver com ele, vou ter que alugar uma casa com ele, vou ter que morar com ele, eu vou ter quase que me casar com ele para poder tratar dele. Porque é uma vida. Não é de um dia para o outro. Ah, eu posso iludir, eu posso falar: não, olha, tudo bem, eu vou fazer um tratamento com ele que daqui a pouco... Não, não é assim. É lógico que todo tratamento inicial, toda abordagem inicial de um profissional faz toda a diferença, mas quem dá continuidade a esse tratamento é a família. Mas não é, quando eu falo da continuidade de um tratamento, não estou falando que a família vai ficar a vida toda refém. Não, não é isso não. São modos diferentes de fazer abordagem nessa pessoa. São modos diferentes de fazer abordagem para que você não se sinta massacrado pela doença. Tem famílias codependentes, tem mulheres codependentes que sofrem uma vida toda com esse cara e não conseguem resolver o problema, porque acha que sempre quem vai resolver vai ser o outro, vai ser o profissional, vai ser o fulano, vai ser o pastor, vai ser o padre, vai ser enfim, e não vai resolver o problema. Então, se você não parar para resolver, e aí voltam de novo para a pandemia, quantas coisas eu aprendi na pandemia, quantas coisas. Eu acho que dá para a gente tirar lições, dá para a gente aprender. Eu acho que eu vou escrever um livro, né? Eu antes e depois da pandemia, porque dá para escrever um livro. Eu fiz uma reforma na minha casa, eu tô com uma filhinha de 4 meses, linda, e ela veio de forma inesperada, né? Minha esposa estava com o Dil e acabou que o Dil deixou a gente na mão e ela veio. E aí nós tivemos que fazer uma reforma aqui em casa, tivemos que aprender muitas coisas, enfim. Sabe o que aconteceu? Eu tive que aprender a pintar, eu aprendi a pintar, eu aprendi a fazer rebaixamento com drywall, eu aprendi a fazer alvenaria para fazer minha churrasqueira, eu fiz uma porção de coisas, eu aprendi uma porção de coisas. Olha só quantas coisas que eu achava que era impossível. Trabalhei com alvenaria, trabalhei com marcenaria, trabalhei com uma porção de coisas porque eu quis aprender. Então, cabe a nós querer aprender alguma coisa. E você não tem jeito. Ou você aprende e relaxa e sofre menos, ou você não aprende e sofre mais. O que você prefere? E aí, voltando à pergunta, qual é o melhor tratamento? É o seu, a família. A família é o melhor tratamento que se pode ter, desde que a família entenda. Quando eu falo família, eu não estou falando a família geral, porque ninguém é obrigado a fazer isso. Normalmente a mãe está sofrendo, está sozinha, ou o pai, ou o irmão, ou é o pai e a mãe. Mas aprenda vocês dois a lidar com isso, que eu tenho certeza que vocês vão viver bem, vão se adaptar a tudo isso, vão ter olhar diferenciado sobre esse cara. Eu lido com dependente químico todo dia, mas eu não arrasto ele para cima da minha cama. Eu lido com dependente, com sofrimento de todo mundo. Todos os dias eu tenho alguém que está me trazendo as dificuldades, mas nem por isso eu sofro, porque eu aprendi que eu utilizo as minhas ferramentas e não os meus braços. Eu aprendi que eu tenho ferramentas dentro das minhas sacolas para poder utilizar ao meu favor e não ficar dando murro em parede. Então, se você quer um tratamento adequado, primeiro ponto, trata você. Conceito da máscara que cai do avião. Não tem aquele conceito da máscara que cai o oxigênio? Qual é o conceito? Quando cai a máscara, quem é que tem que colocar primeiro a máscara no rosto? É o adulto ou a criança? É o adulto. E se você na sua casa é você que pensa e o alcoolista está se comportando como uma criança, coloca a máscara em você, respira fundo, toma fôlego e você trata dele. Tá bom? Bom, espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado pela tua paciência.
compartilhe esse vídeo, segue aí no canal do YouTuber, tá aí na descrição do vídeo, vá lá. Estamos no Instagram, no Facebook. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Tenho certeza que muitas pessoas aí estão precisando ouvir essa mensagenzinha, tá bom? Obrigado por tudo, um abraço, até a próxima.